Hoje eu quero te mostrar como que você vai ter um super aprendizado, como que você vai fazer para aprender muito mais. Eu quero te mostrar as ferramentas que eu uso para me tornar um estudante de alta performance. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência e Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que quer melhorar sua forma de estudar e, consequentemente, aumentar seu desempenho. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu desempenho. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve que vem muito conteúdo por aí. Bom, mas sem mais delongas, como que eu faço para absorver, como que eu faço para aprender e para ter um super aprendizado que muitas pessoas falam para mim, ah, Igor, você estuda tão pouco todo dia e mesmo assim você consegue aprender muita coisa, você consegue aumentar o teu conhecimento e como que você faz isso? Então nesse vídeo eu quero te mostrar todas essas estratégias que eu uso e qual é a forma mais efetiva de você fazer isso, que não é só fazer, é fazer de forma eficiente e com estratégia. O primeiro ponto é que sempre quando eu vou estudar um conteúdo, eu nunca, jamais, em hipótese alguma, eu assisto videoaula. Eu sempre começo um conteúdo ou um tema novo pela base. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente está falando sobre um aprendizado novo, quando a gente assiste uma videoaula, muitas vezes vai ter só resquícios daquele conteúdo, vai ter só as partes importantes. E as partes importantes vão ser que geralmente vão para nossa memória de curto prazo. Por quê? A nossa memória de curto prazo, para quem não conhece, não sabe, a memória de curto prazo, ela memoriza fatos e acontecimentos. Ou seja, ela é para ser guardada somente coisas que são resquícios, que são coisas que não são de uma forma tão aprofundada. Até porque a nossa memória, assim como a memória de um celular, de um computador, ela precisa preencher um espaço. Então ela precisa identificar o que é importante para ela e o que não é importante. Quando é uma coisa que é só fatos e acontecimentos, ela pode se esquecer que é uma coisa que não é relevante para nossa mente. Então, por isso que é importante que você estude a base primeiro, porque vai juntar o ponto que eu falei aqui com vocês sobre a memória, só que agora no ponto de memória de longo prazo. Diferente da memória de curto prazo, a memória de longo prazo, ela exige que as informações sejam associadas e que as informações sejam aprofundadas, ou seja, se você quer aprender um conteúdo e você quer guardar essas informações, não adianta só assistir uma videoaula e pegar os pontos importantes da matéria, você precisa pegar a base. Então eu sempre começo o meu estudo pela base, eu pego o livro lá e começo o estudo base disso. Ah, Igor, mas como que eu faço? Por exemplo, se eu vou estudar sobre um conteúdo de célula endócrina, sei lá, vamos usar esse exemplo aqui. Eu pego um livro que vai abordar esse tema. Eu posso pegar um livro da anatomia, um livro de fisiologia, mas que o importante é que ele aborde esse tema. Eu abro lá o capítulo onde vai falar sobre isso e eu leio esse capítulo. Eu estudo sempre pela base, porque lá na base é onde o autor vai explicar desde o princípio de como funciona aquilo até onde ele se desenvolveu. Então eu consigo aprender o contexto aprofundado. É dessa forma que eu já consigo ter um aprofundamento do conteúdo, do que só pegar um resquício. Isso já é um ponto a mais para minha memória. Então isso já é um ponto a mais que faz com que eu consiga absorver muito mais os conteúdos. O segundo ponto, a partir do momento que eu já aprendi o conteúdo, que eu estudei ele pela base, que eu consegui absorver essas informações, que eu consegui aprender aquele conteúdo, eu geralmente, 90% dos casos, eu sempre pego e explico aquilo que eu estudei. E por que isso é tão importante? Porque se eu não sei explicar, eu não sei ensinar e eu não aprendi. Então, assim, você só consegue falar sobre uma coisa que você aprendeu. Então, por exemplo, se eu estudei aquele conteúdo ali que a gente usou das células, se eu não consigo explicar para alguém, ou até mesmo explicar para a parede, caso eu não tenha ninguém para explicar, se eu não consigo explicar para alguém ou para a parede, como que eu aprendi esse conteúdo? Como que eu vou, por exemplo, se cair numa prova descritiva para eu explicar isso, como que eu vou explicar? Ou se o professor me questionar, como que eu vou explicar esse conteúdo? Por isso que é importante fazer essa verbalização. Falar sobre aquilo que você estudou é muito importante para desenvolver a tua cognição e mais do que isso, para provar para o seu cérebro que você aprendeu aquilo. Então, por exemplo, eu estudei ali o conteúdo na base sobre essas células, eu preciso saber explicar sobre isso. Se eu não consigo explicar, significa que eu não aprendi. Se eu não consigo explicar aquela matéria que eu li ali e que eu estudei agora, significa que esse conteúdo não vai ser guardado na minha memória de longo prazo. Então eu preciso
reestudar ou revisar. Se for só alguns tópicos que você não consegue explicar, você pode só ir lá revisar nos tópicos específicos que você não está conseguindo memorizar. Mas caso você não consiga explicar o contexto geral, você precisa voltar e reestudar. E o terceiro tópico que eu sempre utilizo e que acho que isso assim é ensurdecedor para mim, que faz com que eu atinja um nível de super aprendizado muito maior do que os outros estudantes que passam 8, 10 horas estudando e mesmo assim não conseguem aprender, é que eu otimizo meu tempo para aprender a base, verbalizar e depois escrever sobre isso que eu estudei. Mas como que eu faço? Eu não escrevo de qualquer jeito. Eu pego o conteúdo ali que eu estudei, eu pego uma folha sulfite, ou até mesmo eu pego o iPad numa página em branco, e o que eu começo a fazer? Eu começo a fazer uma associação das informações. Lembra que eu falei que para as informações ficarem na sua memória de longo prazo, elas precisam de aprofundamento e de associação. Ela precisa desses dois fatores. Então, para que você consiga aprender mais, o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha, ou até mesmo pode ser a página do iPad, se você não tiver iPad, pode ser a folha normal. E você vai começar a explicar, só que dessa vez você vai explicar na sua mente, só que você vai começar a fazer um fluxograma, que é o que a gente chama, que é quando você vai conectando uma palavra na outra. Então, o que você vai fazer? Ah, célula. A célula é isso, puxa uma flecha, função é essa, existem esse tipo e esse tipo, existe a célula eucarionte, e o que é essa célula eucarionte? Explica ela. O que é célula procarionte? É essa. Quais são as diferenças de uma célula tal? Qual é a diferença dela? Por que elas são diferentes uma da outra? Tá vendo que eu tô criando um contexto? Além de eu estar provando pro meu cérebro que eu aprendi aquele conteúdo, eu também estou praticando. Por isso que é tão importante que você pratique, porque a memória, além de ter esses fatores de aprofundamento e de associação, ela precisa ser praticada. Então, aquilo que você estudou precisa ser colocado em prática. Senão, o seu cérebro vai identificar que aquilo não é importante e ele vai descartar, ele vai colocar na memória de curto prazo e dificilmente ele vai memorizar. São esses pequenos fatores que eu coloco no meu estudo diário, ao invés de eu só querer ficar assistindo videoaula, ou de eu só querer ficar lendo toda hora um PDF, é ser mais estratégico, é você colocar ali, estudar base, verbalizar e depois escrever. São essas ferramentas que são simples do seu dia a dia, que se você colocar em prática, você vai colocar o seu estudo num hiperaprendizagem, você vai colocar um super aprendizado no teu estudo. É dessa forma que você consegue ser mais efetivo na hora de estudar. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar seu desempenho. Se você ainda não é inscrito aqui, eu sugiro você se inscrever. Eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar. Eu também te convido a me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui para vocês, @IgorPsico, e também tá no primeiro link da bio. Lá eu sempre respondo a caixinha de perguntas de vocês e também já quero avisar que está aberta a lista de espera para minha mentoria em grupo do MIP. Para quem não sabe, MIP é o meu método de estudo onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta e a se desenvolverem nos estudos. Então eu ensino do zero como que você vai aprender a estudar. Se você tem interesse em fazer parte da minha mentoria, é só entrar lá e se inscrever para a lista de espera. No momento ela está fechada, a mentoria em si, mas a lista de espera está aberta. Então vai lá e se inscreve, quem sabe você pode ser o próximo a ser chamado. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!